Olá, o que é o tempo? Você já se perguntou o que é o tempo? Para responder esta pergunta, eu vou respondê-la através da filosofia do Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como é conhecido na filosofia. Para o Agostinho, o tempo ele desempenha um papel central na compreensão da natureza humana, da existência e também da nossa relação com Deus. Lembrando que Agostinho foi uma autoridade da Igreja Católica na Idade Média. O Agostinho, ele desenvolveu uma concepção assim, que eu posso dizer, única e influente do tempo, que difere, é bem diferente das visões anteriores que estabeleceram aí bases, para futuros debates filosóficos. Essas visões sobre o que é o tempo do Agostinho. Para ele, o tempo é uma dimensão assim bem, como é que eu posso dizer, bem subjetiva e relativa à experiência de nós, seres humanos. O Agostinho, ele argumenta que o tempo ele não existe de forma independente. Não é uma coisa independente, mas que é uma criação da nossa mente, uma criação da mente humana. Ele percebe o tempo como uma, como é que eu posso dizer, uma sucessão contínua de momentos presentes, passados e também futuros. Deu para entender? É uma sucessão de vários momentos, passados, presentes e futuros. No entanto, ele também reconhece, o Agostinho, que nossa experiência, como eu falei, subjetiva do tempo, é uma experiência que é muito influenciada por nossas memórias do passado e nossas expectativas para o futuro. Perceba que o que ele está trazendo para a gente é uma coisa bem conceitual, teórica, mas é uma teoria que parte muito para a teoria psicológica, além da filosófica. Ele acreditava que a origem do tempo está diretamente relacionada à criação divina. Ele argumenta que o tempo, olha que coisa interessante, ele argumenta que o tempo começou quando Deus criou o mundo. E só faz sentido dentro do contexto da criação. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que antes da criação não havia tempo. O que é que havia então? Apenas uma eternidade divina, uma eternidade de Deus. O tempo ele surge com o movimento, com a mudança no mundo esse, criado por Deus. Então, antes da criação do mundo, o Agostinho fala que não existia essa coisa do tempo, e sim a eternidade de Deus. Um outro aspecto que vale a pena, que é muito importante aqui a gente ressaltar da concepção agostiniana, do tempo, é a relação entre passado, presente e futuro. Por quê? Agostinho argumenta que o presente é o único momento real. Gravem bem isso. Para ele, o presente é o único momento real, enquanto o passado já não existe mais e o futuro ainda não chegou. Olha que interessante. Ele reconhece a importância do passado e também a importância do futuro em nossa experiência temporal. Eu tenho aqui um livro do Agostinho que já eu vou fazer uma leitura de um trecho que talvez elucide, deixe muito mais claro isso que eu estou falando. Ele sugere que Deus, sendo eterno, tem uma visão que é assim completa e atemporal do tempo. Percebam, é uma visão completa e atemporal, fora desse conceito de tempo que nós temos, que abrange todo o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, Agostinho,
ele explora aí a natureza, né, da nossa percepção do tempo e como ela se relaciona com a nossa relação com Deus. O que Agostinho traz para a gente, o que ele diz para a gente, é que embora a nossa experiência do tempo seja assim, muito limitada, muito, como é que eu posso dizer, fragmentada, a nossa alma, ela tem uma intuição do eterno. Ela intui o eterno. Ele propõe, né, que na sua filosofia, que a alma humana, a nossa alma, é atemporal. É atemporal em sua essência. E que a nossa alma, que é atemporal na essência, pode transcender o tempo através da contemplação de Deus. Ele considerava que a experiência mística como um caminho para superar a limitação temporal e entrar em contato com a eternidade divina era muito importante. Então, assim, o que é que eu posso dizer assim, num resumo, que eu falei bastante, né? E aqui ainda estou simplificando a filosofia dele. Mas em resumo desse vídeo, o que eu posso dizer é o seguinte: a filosofia de Agostinho sobre o tempo envolve conceitos como a subjetividade temporal, a relação entre passado, presente e futuro, a origem do tempo na criação divina e a transcendência do tempo através da relação com Deus. Essa visão do Agostinho foi uma visão assim que influenciou de forma muito significativa o pensamento filosófico que veio depois aí do Agostinho sobre a natureza do tempo. E continua. Essa questão do que é o tempo ainda é um objeto de discussões e debates filosóficos, mesmo no nosso tempo, na nossa contemporaneidade. E eu tenho aqui em minhas mãos um fragmento, né, um pedacinho do livro Confissões. Por sinal, eu gostei muito, indico para quem quiser conhecer aí a vida do Agostinho. Afinal, é um livro autobiográfico. Ali ele fala do tempo que ele não era convertido, né, o tempo mais regresso da vida dele. Depois ele fala da conversão dele. E aqui nesse livro, Confissões, tem um trechinho no capítulo 14 que diz assim: que é o tempo? Eu vou ler aqui para você e talvez isso elucide bastante isso tudo que eu falei. Ele diz aqui, ó: que é, pois, o tempo? Quem poderia explicá-lo de maneira breve e fácil? Quem pode concebê-lo, mesmo no pensamento, com bastante clareza para exprimir a ideia com palavras? E, no entanto, haverá noção mais familiar e mais conhecida usada em nossas conversações? Quando falamos dele, certamente compreendemos o que dizemos. O mesmo acontece quando ouvimos alguém falar do tempo. Que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se quiser explicar a quem me pergunta, já não sei. Contudo, afirmo com certeza e sei que, se nada passasse, não haveria tempo passado. Que se não houvesse os acontecimentos, não haveria tempo futuro. E que se nada existisse agora, não haveria tempo presente. Como então podem existir esses dois tempos, o passado e o futuro, se o passado já não existe e se o futuro ainda não chegou? Quanto ao presente, se continuasse sempre presente e não passasse ao passado, não seria tempo, mas eternidade. Portanto, se o presente, para ser tempo, deve tornar-se passado, como podemos afirmar que existe se sua razão de ser é aquela pela qual deixará de existir? Por isso, o que nos permite afirmar que o tempo existe é a sua tendência para não existir.
O que ele está dizendo aqui, em suma, é: não existe passado, não existe futuro, não existe o passado porque ele não existe mais, nesse momento não existe passado, nesse momento não existe futuro porque ele não chegou, e nesse momento, se você estiver pensando que existe o presente, o Agostinho diz, não existe também o presente. Porque no momento que eu estalar meus dedos, passou, não é mais presente. O presente é como se ele fosse, ele é muito, como se ele fosse, não, ele é muito rápido. É muito fugaz. Então o que Agostinho está falando é que o momento que existe é o presente do presente. No momento que eu estalei meus dedos, foi um presente do presente. Já não existe mais. Então, para que se preocupar com o passado, com o futuro, se o que nós temos são fragmentos do presente? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou em alguma coisa, eu peço que você dê um like e se inscreva no canal. Vamos levar a filosofia para mais pessoas. Um abraço, obrigado e até a próxima.